Olá, concurseiro, olá, concurseira. Eu sou o Tony, professor de matemática da Já Passei Educação, e nós vamos fazer uma correção de uma questão muito interessante a respeito de frações. E essa questão ela é muito legal porque todas as frações envolvidas no enunciado dessa questão não dizem respeito ao total. Então nós temos lá uma fração que fala sobre o total e a fração seguinte, as frações não, a fração seguinte, ela diz respeito ao restante, né? Então, a gente vai ver direitinho como é que funciona isso. Vou fazer de duas formas diferentes, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. Bora para a questão então? Se você não entender alguma coisa, não tem problema. Pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser, dar pausa. E se as dúvidas persistirem, é só mandar aqui no chat que a gente responde você. Vai ser um prazer te ajudar. Bora lá, vamos lá. Então, o que diz a questão? A questão diz o seguinte, que uma professora efetuou a correção de certo número de provas em 3 horas. Não se preocupe com essas 3 horas aí, porque não se trata de uma questão de regra de 3, né? Então você vai conseguir resolver tranquilamente. É só para a gente determinar que existem 3 momentos diferentes, tá bom? Sabe-se que na primeira hora ele corrigiu 4/9 do número total de provas. Então vamos escrever isso? Vamos escrever aqui, ó, primeira hora. Primeira hora. O que aconteceu? Ele corrigiu 4/9 das provas, né? Vou escrever aqui das provas, você já sabe que é das provas, mas é muito bom escrever, né? Então, 4/9 das provas. Dessa forma, pessoal, nós podemos dizer aí que sobrou então, né? Se ele fez 4/9 das provas, então sobrou aí para a segunda hora 5/9, né? Porque o 5/9 ele é uma complementar do 4/9. Você pode perceber que se você juntar o 5 com 4, também vai dar 9, né? Então vai dar 9/9, que é o valor total, né? Muito bem, continuando aí, vou mudar de novo a cor da caneta para deixar bem claro aí para você. Nós temos aí a segunda hora. Na segunda hora, o que acontece, né? O que diz o texto, né? Ele é bem claro o texto, né? Ele diz na segunda hora, ele corrigiu 3/5 das provas restantes, né? Então ele fez 3/5 do restante, né? Ou seja, são 3/5, pessoal, 3/5 dos 5/9, né? Então fica muito claro. Como é que a gente calcula a fração de uma fração, né? A gente calcula a fração de uma fração multiplicando uma fração pela outra, tá certo? Então veja só que bacana. A gente vai fazer aqui, ó, 3/5 de 5/9. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Vou cortar esse 5 com esse 5. Vou fazer 3 vezes 1 vai dar 3, né? Então vai dar 3/9. Eu poderia simplificar essa fração, né, e escrevê-la como 1/3, né? Mas como a gente já está trabalhando com denominador 9, né, eu acho que é interessante a gente manter esse 9 aí. Então vamos fazer agora uma prévia do que já foi corrigido? Vamos lá. Então foi corrigido, eu vou escrever aqui, ó, foi corrigido até a segunda hora, né? Até a segunda hora, né? Que a gente só calculou da primeira, ó, primeira hora e a segunda hora. Então, até a segunda hora foi corrigido. Na primeira hora, 4/9, e na segunda hora foi corrigido 3/9. Então, no todo, aí, até a segunda hora foi corrigido 7/9. Logo, né, nós podemos dizer aí, né, que sobrou, né, sobrou 2/9. Certo? Esses 2/9 aqui, pessoal, é o que ficou para a terceira hora, tá certo? Ele diz aqui, ó, que na terceira hora, ó, no texto, ó, na terceira hora, ela corrigiu 10 provas. Essas 10 provas, pessoal, são os 2/9, tá? Então essas 10 provas aqui, vou até fazer uma setinha aqui, ó, são esses 2/9 aqui. Gente, ó, vamos prestar bastante atenção, né? Se 10 provas são 2/9, né? Se 1/9 são 10 provas, vamos escrever aqui, ó. Se 1/9 é igual a 10 provas, 1/9 não, perdão, né? São 2/9, me desculpem, né? São 2/9 aqui. Se 2/9 é igual a 10 provas,
Então, gente, eu posso dizer que um nono é igual a 5 provas. Certo? Aí, por proporcionalidade, né? Se 2 nonos são 10 provas, então um nono são 5 provas. Agora, vamos lá. Vamos agora para a comanda da questão, né? O número de provas corrigidas na segunda hora foi igual a... Vamos procurar aqui. Quantos nonos foram corrigidos na segunda hora? Vamos ver aqui, ó. 3 nonos, né? Um nono são 5 provas. Então, 3 nonos são 3 vezes 5, né? Então, 3 nonos das provas, né? É igual, vou escrever aqui 3 nonos das provas, é igual a 3 vezes o 5, que é igual a 15 provas. Né? Então, foram corrigidas 15 provas aí na segunda hora. Alternativa C. Muito bem, né? Muito tranquilo, muito fácil de fazer, né? Nós temos aí, além dessa forma de resolver, nós também podemos resolver essa questão através de desenho, né? Mas a gente só consegue resolver através de desenho essa questão porque a segunda fração, ele diz respeito, né? Aliás, aqui 3/5, né? Ele diz respeito das provas restantes, né? Se fosse do total também, a gente ia resolver por equação de primeiro grau, né? Mas não é o caso. Então vamos fazer uma nova resolução? Vamos fazer uma nova resolução dessa mesma questão aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar aí do zerinho como se a gente não tivesse feito, né? Até aqui você pode dar um print, né? Na primeira correção, voltar e copiar de novo. Sem problema algum. Então, como é que eu vou fazer? Então, na primeira hora, o que nós temos? Foi corrigido quanto? Foi corrigido 4 nonos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho aqui, ó, representando os 9 nonos, né? Ou seja, representando todas as provas com a barrinha. Para fazer isso, eu vou dividir em 9 partes iguais, né? Então, fazendo aqui 9 partes iguais. Obviamente que se trata de um rascunho, né? Não tem problema, tá? Os tamanhos estão diferentes aí, né? Então, o que aconteceu na primeira hora? Na primeira hora foi corrigido 4 nonos, então vamos pintar aqui 4, ó. 1, 2, 3 e 4. Certo? Muito bem. Foram lá feitos 4, né? Legal. O que vai acontecer? Eu vou até mudar um pouquinho aqui, ó. Vou fazer assim, quer ver? Eu vou apagar e vou colocar essa primeira hora aqui nesse primeiro bloquinho que apareceu aqui pra gente, ó. Aqui, ó. Muito bem, ó. Aqui é a primeira hora. Né? São 4 nonos. Na segunda hora, o que aconteceu? Foram corrigidos 3/5 do restante. Perceba que o restante tá bem legalzão aí, né? Porque ele já tem 5 pedaços, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Desses 5, ó, como são 3/5, né? Já tá dividido em 5, é só pintar 3, ó. 1, 2, 3. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Na segunda hora, foi feito esse que está em vermelho. Na terceira hora, pessoal, sobrou 10 provas. Essas 10 provas aqui, pessoal, é esse restinho que sobrou aqui, esses 2 quadradinhos aqui que sobraram, ó. Tá vendo? Aqui é a terceira hora, né? Que é igual a 10 provas. Se esses 2 bloquinhos valem 10 provas, então quer dizer que cada bloquinho desse aqui é 5. Perfeito? Como ele quer saber o valor da segunda hora, o que a gente vai fazer? A gente vê quantos bloquinhos tem na segunda hora. Ó. O bloquinho da segunda hora são 3, ó, tá vendo? Então a gente faz lá 3 vezes 5 é igual a 15, né? É bem mais prático de fazer, né? Claro que é sempre bom a gente saber fazer da forma correta e entender essas frações aí. Mas toda vez que as frações seguintes fizerem referência ao restante, né? Ou seja, ao que sobrou depois de tirar da primeira porção, nós podemos fazer aí por meio de um desenho. Muito tranquilo, né? Mas para resolver é importante você lembrar que a leitura precisa ser praticada, você entender o que está se passando na situação, tá certo? Então pratique bastante a leitura, porque quem lê vai além e vai dar tudo certo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida em relação a frações, nós temos aqui na plataforma da Já Passei Educação um
uma parte todinha reservada para frações, as operações, resolução de questões também. Visita lá, tenho certeza que você vai gostar. No mais, pessoal, ficamos por aqui. Espero você para a próxima correção. Um grande abraço, bons estudos!